Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, As Crônicas de Conan número 4, encadernado intitulado Pregos Vermelhos e Outras Histórias. Essa coleção, As Crônicas de Conan, ela publica as histórias que saíram originalmente na revista Conan the Barbarian e publica essas histórias na ordem que elas foram lançadas, né? Segue lá do número 1 em diante. Essa revista Conan the Barbarian foi a primeira revista que o Conan teve na Marvel, lançada pelo Roy Thomas lá nos anos 70. Mas é o seguinte, antes de comentar o conteúdo dessa edição, eu acho que é bacana de falar um pouco sobre a situação do Conan no Brasil, ou mais especificamente, como vão ficar as coleções lançadas pela editora Mitos. Por que eu digo isso? Porque vez por outra eu vejo na internet alguém dizendo: cara, a Mitos vai parar de publicar o Conan, como fica o Conan da Dark Horse, o que vai sair pela Panini, o que vai sair pela Mitos? Bom, vou tentar explicar aqui agora. O seguinte, é de conhecimento comum que os direitos do Conan foram para a Marvel. Na verdade, eles são licenciados, né? O Conan, como eu já falei aqui algumas vezes, ele é propriedade da Conan Properties. E a Marvel licenciou durante aí, praticamente 3 décadas o Conan, lançou o Conan. Depois o Conan foi para Dark Horse. A editora Dark Horse fez um trabalho até muito bacana com o Conan. E agora, ano passado, voltou para a Marvel mais uma vez. A Marvel, então, possui os direitos de publicação do personagem. O fato do Conan ter ido para a Marvel fez com que o Conan fosse para a Panini. Por quê? A Panini, até onde eu entendo, ela tem um contrato com a Marvel de publicação dos materiais dessa editora norte-americana em praticamente o mundo todo. É como se a Marvel publicasse os próprios quadrinhos lá nos Estados Unidos e Canadá, e no restante do mundo, ou em quase todos os lugares, a Panini tivesse esses direitos. Bom, a Panini publica publica Marvel no Brasil. Então, os quadrinhos do Conan, ela tem o direito de publicar. Só que a Mitos já publicava há bastante tempo. E aí, como é que fica essa situação? Simples, vamos lá. Tudo que é publicado pela Marvel hoje em dia nos Estados Unidos, as histórias novas do Conan, Panini, estão com a Panini. Tanto que nós temos as duas mensais, Conan o Bárbaro e a Espada Selvagem de Conan. Mensais não, perdão. Bimestrais. A gente está acostumado a falar revistas regulares como mensais, né? Mas não, tudo que é novo, Panini. Tudo que foi publicado pela Marvel lá nos anos 70, 80 e 90, material clássico do Conan, Panini também. Por isso que a Panini fez esse acordo com a Salvat e ela está lançando essa coleção clássica, a Espada Selvagem de Conan. Ou seja, tudo que saiu pela Marvel, seja no passado, ou seja, saindo agora, está com a Panini. Mas tem o material da Dark Horse. E esse material da Dark Horse permanece com a Mitos. Eu não sei como é que foi feito o contrato, se a Mitos licenciou da própria Panini, mas o fato é que tudo que foi publicado pela Dark Horse continua com a Mitos. A Mitos continua lançando, por exemplo, a série do Rei Conan. Inclusive tem um volume, acho que o volume 5, programado para sair até o fim do ano. Só que a Mitos, ela também estava lançando material clássico da Marvel. Então todas as coleções da Mitos que publicavam material clássico da Marvel foram canceladas. Tem aquela Conan edição histórica, né, aquela edição grandona, ela saíram 3 volumes cancelada. Nós não teremos mais, pelo menos pela Mitos, nada daqueles moldes, Conan edição histórica. E a outra coleção que foi cancelada foi essa aqui, As Crônicas de Conan. Esse número 4 é o último volume da coleção. Então, acho que está mais ou menos mapeado, mais ou menos explicado. O seguinte, né? A coleção para, então ela acaba. Mas é interessante que, por coincidência, ela parou no fim de um ciclo, que é o encerramento da fase do Conan desenhada pelo Barry Windsor Smith. O Barry Windsor Smith foi o desenhista responsável por fazer a transposição do Conan para esses quadrinhos da Marvel. Ele ficou aí pelo menos uns 2 anos, na verdade até mais, né? Porque o título chegou a ser bimestral por um tempo. Ele ficou aí um bom tempo com o personagem, responsável por vários elementos visuais que caracterizaram o Conan. E a última edição que ele desenhou foi a de número 24, que está nesse encadernado aqui. A edição número 24
foi a última do Barry Windsor Smith. Já no número 25, nós temos o início da era John Buscema. O número 25 também está aqui. Bom, para ser um pouco mais preciso, o Barry Windsor Smith, ele não ficou do número 1 ao número 24 direto, não. Ele chegou a ter uma saída, pediu para sair do Conan e depois pediu para voltar. Aqui já é a saída mais definitiva. Nesse encadernado aqui, nós temos as edições 23 a 26 de Conan the Barbarian. Mas nós temos duas edições aqui, duas edições que não são de Conan the Barbarian, que são as edições Savage Tales 2 e 3. Savage Tales 2 e 3... Perdão, Savage Tales, não 2 e 3, todos os números, né? A Savage Tales, ela foi a precursora da revista Espada Selvagem de Conan. Embora o Barry Smith tenha saído da Conan the Barbarian na edição 24, o seu último trabalho com Conan de fato foi essas duas edições da Savage Tales, que estão compiladas aqui também, para marcar esse fim do trabalho do desenhista. Bom, se eu fosse assim, ser totalmente preciso mesmo, o Barry Windsor Smith voltou ao Conan mais de 2 décadas depois, num crossover, que é Conan vs The Hulk, acho que é assim que se pronuncia o nome do personagem. Mas assim, em termos de história do Conan, só do Conan, as últimas histórias foram da Savage Tales 2 e 3, né? Então, aqui realmente nós temos o fim desse ciclo. Achei bacana colocarem essas duas edições aqui. Em termos da lógica da coleção, fica legal. Embora, sei lá, a coleção, o foco dela é a Conan the Barbarian, nesse caso, como para marcar a despedida do desenhista, colocaram essas duas. Um trabalho editorial que eu achei legal. Bom, vamos lá. Essa edição aqui, embora tenha aí material de 6 revistas, né, 23 a 26 da Conan the Barbarian e 2 e 3 da Savage Tales, ela tem na prática 2 histórias. Isso mesmo, 2 histórias. O números 23 a 26 de Conan the Barbarian são a conclusão de uma história que posteriormente ficou conhecida como a Guerra Hyrcaniana, ou a Guerra de Makalet. A outra história, a que foi publicada na Savage Tales 2 e 3, é a Red Nails, a adaptação do conto do Robert Howard, que aqui ganhou a tradução de Pregos Vermelhos, a tradução mais literal. Essa história ela saiu recentemente no Brasil, no primeiro volume de A Espada Selvagem de Conan, essa coleção que está republicando desde o início, em ordem cronológica também, o conteúdo da clássica revista Espada Selvagem de Conan. A galera acompanha a Conan, sabe que coleção eu estou falando. Inclusive eu tenho comentado essa coleção número por número aqui no canal. Essa só que ela foi publicada com o título de A Cidadela dos Condenados, está lá no primeiro número da Espada Selvagem de Conan, e foi publicada em preto e branco, que é como ela saiu originalmente. Aqui nós temos Red Nails colorizada, olha só, tá aqui, ela tá em cores, que isso aqui foi feito posteriormente. Ela foi pensada assim, originalmente para ser em preto e branco. É assim que o Barry Smith estava pensando a sua arte. Embora, é claro, pudesse pensar em colorizar depois, mas a publicação original não foi assim. Bom, sobre essa história em si, sobre Red Nails, sobre Cidadela dos Condenados, Pregos Vermelhos, chamem como quiserem, eu fiz um comentário mais detalhado tem muito pouco tempo, quando eu comentei essa edição número 1 da Espada Selvagem. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para caso alguém queira ver. E vou me dedicar aqui a comentar mais a história que saiu em Conan the Barbarian. Eu vou falar mais da Guerra Hyrcaniana, ou a Guerra de Makalet. Deixa eu ver se estou pronunciando corretamente. É isso mesmo. Bom, esses nomes, né, Guerra Hyrcaniana ou Guerra de Makalet, não aparecem nas histórias em nenhum momento. Esse é um nome que foi dado posteriormente. Os nomes que aparecem são A Sombra do Abutre, A Canção da Guerreira Sônia, Os Espelhos de Karan Akkad e O Momento do Grifo. E, embora seja possível compreender as histórias pegando a partir desse volume aqui, essa história ela tem um peso cronológico um pouco maior do que na média das histórias do Conan. Essa história ela não começa aqui, ela começa no volume anterior, onde nós temos a seguinte situação, né, que é o sequestro do Tarim vivo.
que é o Tarim vivo, né? É uma pessoa que supostamente encarnava uma divindade. E o que acontece é que esse sequestro foi orquestrado pela liderança de uma certa cidade. E esse sequestro leva a um conflito entre duas cidades. A cidade que teve onde o Tarim habitava e a cidade que o sequestrou. E esse conflito é um conflito enorme e o Conan vive várias aventuras no contexto dessa guerra. Deixa eu mostrar mais um pouco dos desenhos. Nessa guerra hircaniana, foi possível perceber a grandiosidade do que o Roy Thomas fez com o Conan. De verdade, eu estava gostando bastante, mas aqui eu falei, cara, isso era um projeto muito bem pensado pelo escritor e que também era editor do próprio trabalho, né? Que é o seguinte, olhando só para as 4 histórias que estão nesse encadernado, nós temos o quê? Nós temos uma adaptação de um conto do Robert Howard, histórias tiradas da cabeça do Roy Thomas e uma história que ele diz ser parcialmente adaptada. Esse que é a fala dele. Isso está aqui nessa edição mencionado. Bom, só que tudo isso, né? Adaptação de um conto, história da cabeça dele, conto parcialmente adaptado, história parcialmente adaptado. E tem um conto que está adaptado aqui que não é um conto do Conan. Ele adaptou um conto do Robert Howard no contexto do Conan, tirou a história da cabeça dele, ou seja, ele pegou tudo isso e fez tudo isso fazer sentido no contexto de uma grande saga. Sério. De verdade, é tudo muito bem amarradinho, tudo fica bem orgânico, sabe? Assim, não parece que são coisas diferentes, assim. É claro que é o mesmo escritor que está trabalhando tudo, mas você via que ele estava trabalhando a partir da matéria-prima, que era o Howard, e expandindo a coisa. E fica muito bom. É um trabalho de roteiro muito bem feito do Roy Thomas. E aqui nessa edição nós temos a primeira aparição da guerreira ruiva, que é a Sônia, ou a Red Sonja. Deixa eu mostrar para vocês aqui a primeira aparição dela, né? Tá aqui, ó, olha só. Aqui. Que ela é inspirada em uma criação do Howard, mas é bem interessante, porque isso aparece na Conan the Barbarian número 23, que tem a história A Sombra do Abutre. Essa história é a adaptação de um conto do Robert Howard, que não é do Conan e nem se passa na Era Iboriana. A história, né, essa história A Sombra do Abutre e a personagem foram transpostos para o contexto do Conan, para o contexto que o Roy Thomas estava montando para o Conan nos quadrinhos. E, inclusive, assim, nessa história tem assim, um deslizezinho, né? Há uma cena que o Conan ele recusa roubar um tesouro. Ele está lá e fala, não, ele diz assim, não, a Sônia diz, pode pegar, e ele diz, não, dá até uma desculpa lá para não roubar, tem uma justificativa, mas é algo que de verdade me pareceu para aplacar o Comic Code da época, o código dos quadrinhos, esse código de censura dos quadrinhos. Por quê, né? Porque assim, ia mostrar o Conan roubando, né? E aí parece que o Roy Thomas até criou uma justificativa que me soou pouco verossímil. De novo, ele bota uma justificativa. Mesmo que ele não levasse o tesouro todo, ele podia levar algumas moedas, alguma coisa assim, não pega nada, né? Realmente soa muito como para aplacar o Comic Code. Mas, bom, deixando de lado, né, uma passagem pequena e que tem, de novo, tem uma justificativa, mas que foge um pouquinho do tom da história, né? Fico imaginando, né, como é que era trabalhar nesse contexto, né? O cara tinha que dar conta da própria história, de agradar o editor, de pensar no público e ainda no Comic Code. Cara, é complicado, era complicado. Mas vamos falar do final dessa história, dessa guerra hircaniana, que tem o título aí, O Momento do Grifo. Eu acho que é esse o nome. Cara, esse final, de verdade, é o melhor final que eu já vi numa história do Conan. De todas as histórias do Conan que eu li, né? Seja da Dark Horse, seja da Marvel. Pra falar a verdade, um dos melhores finais de história que eu vi esse ano, assim. Eu tô lembrando, cara, é um final realmente muito bom. Não tô nem falando de como ficou o personagem, não. Tô falando do desfecho da situação do Tarim sequestrado, dessa divindade sequestrada. Cara, o Roy Thomas teve uma ideia que eu achei assim genial, né? Ele trabalha a questão da manipulação política da religião, de como a religião pode ser usada como instrumento político. Mas o final, ele não é bom apenas pelo que ele discute, até porque isso é tudo muito assim, é uma página, mas ele não é bom só por causa da moral da história, não é isso. É a forma que ele é construído. O último quadro, então,
é genial. Ele diz muito com poucas palavras. Eu não vou mostrar aqui para dar um spoiler, que eu realmente acho que quem não leu perde, assim, perde se souber antes, assim. Mas ele diz muito com poucas palavras, mas não só com as palavras, né? Com a conjugação de uma imagem com as palavras. Eu falo, caramba, cara, que coisa legal, assim. É algo simples, mas muito expressivo. Para terminar meus comentários, vale dizer que essa história, a Guerra Icariana, é uma história na qual o Conan tem sim grandes feitos, mas ela apresenta uma situação que é maior do que um indivíduo. E, inclusive, no decorrer da história, o Conan admite isso. Ele diz, nem mesmo os 1000 guerreiros como eu poderiam salvar a sua cidade. Bem legal isso. E agora, eu de verdade espero que a Panini dê um jeito aí de publicar Conan the Barbarian, sei lá, dando sequência dessa coleção, abrindo outra. Porque, assim, tá saindo a Espada Selvagem de Conan, que, cara, eu tô gostando muito, só que as duas revistas têm propostas diferentes, seria legal poder acompanhar as duas. Algumas pessoas falam da Panini, já vi até montagem com isso no Facebook, a Panini lançar uma espécie daquela coleção histórica Marvel com Conan the Barbarian, seria muito legal, assim, né? Seria legal demais. Não sei como é que pensam em fazer isso, mas eu gostaria muito de ver Conan the Barbarian publicado aqui. Bom, é isso. Vou deixar o link para compra dessa edição aqui na descrição, caso alguém tenha interesse, e dos outros números também que estiverem disponíveis lá na Amazon. Agradeço demais por você ter visto o vídeo, né? Peço teu joinha se você gostou dele, te convido a compartilhá-lo, a mostrar para os outros, é isso que faz o canal crescer, e a se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui, e Conan tem sido comentado com bastante frequência. Bom, é isso, um abração e até o próximo vídeo.